19 de dezembro de 2021, Curitiba, Paraná. Fazia alguns dias que o professor Onírio Carlos Silvestre não era visto pelos corredores do prédio onde morava. De dentro de seu apartamento, um cheiro estranho tomava o hall das unidades e avisava que a morte estava por perto. O professor seria encontrado sem vida em um cenário de horror e crueldade. Quem seria, afinal, o autor de tudo aquilo? Quem responde é a delegada do caso. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final do meu novo encontro com a doutora Tatiana, que já está aqui trazendo seus ótimos casos, com as suas ótimas investigações. Doutora Tatiana, seja sempre muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigado, Beto. É uma honra estar aqui com você novamente. E um abraço a todos que estão acompanhando aí o seu canal. As pessoas gostam muito da forma com que a senhora conta bastante bem as suas histórias, porque se percebe bem o quanto que a sua doação como profissional, isso é muito legal quando a gente vê isso na polícia. Doutora, esse é um caso que eu chamo um caso de Natal, porque ele aconteceu em dezembro de 2021. Que crime é esse? Qual é a história do professor? Bom, sem óculos não consigo ler nada, né? O professor Onírio Carlos Silvestre. Olha aqui, Beto, sem óculos eu também não consigo ler nada. Estamos juntos. Então vou te falar de memória, tá bem? Tá. Essa vítima, o Onírio Carlos, ele era um professor, né? Na época tinha 59 anos. E o mais interessante dessa história é que ela começa, o começo dela fez toda a diferença para a investigação. No início, eu imaginei que seria uma investigação difícil e se tornou uma investigação relativamente fácil porque eu estive no local de crime. Vou contar daqui a pouquinho. Mas, de qualquer forma, sim, vocês chamam crime de Natal, né? Para nós é crime de pressão. Porque, veja, no Natal, quem não quer o seu ente familiar do lado? O ânimo fica muito mais aflorado, os ânimos, né, das pessoas, dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, eles ficam mais aflorados no Natal. Então, o que acontece especificamente nesse caso? Eu passo a ter uma pressão gigantesca para resolver esse caso antes do Natal. Porque ele aconteceu quando? O corpo foi encontrado dia 19 de dezembro, 6 dias antes do Natal, 5 dias antes da véspera. E aí começa um desespero na cidade, em Ponta Grossa, que é uma cidade aqui um pouquinho próxima a Curitiba, né? Aqui no Paraná. E aí começa o APP Sindicato, os movimentos LGBT solicitando, né, exigindo, né, a solução rápida desse caso. E os familiares, os amigos, o professor Onírio era uma pessoa muito querida no meio, muito reservada, mas muito querida, era militante da causa LGBTQI+, então tinha toda essa pressão. Então é um crime de Natal, dá para dizer sim. Sim, é um crime da época, e é uma época que se percebe, eu já conversei com vários especialistas, o quanto que crimes familiares acontecem nessa época, até por conta do que significa o Natal, significa o Ano Novo e tudo mais. Mas o professor, ele era professor do quê? De escola? Ele era professor de português, ele dava aula em 2 escolas públicas, uma em Curitiba e uma em Araucária. Araucária é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, faz parte da Grande Curitiba. Entendi. Então, ele era professor, tinha 59 anos, né? Mas o mais interessante dessa história, olha só, era dia 19, eu lembro que eu estava de plantão até o Natal e depois seria a minha folga, né? Então, eu estava pronta para viajar depois do Natal. E se eu não resolvo o caso, ou se tem um réu preso,
que não deu tempo de até essa data eu terminar, eu tenho que cancelar minha viagem, certo? Tem que terminar, porque prazo processual é muito sério para mim. Claro, com certeza. Então, eu disse, meu Deus, eu tenho que terminar tudo até o Natal. O presente de Natal para mim também. E aí, né, veja, ali foi o pós-pandemia, então todo mundo estava fragilizado, né, com essa situação, ainda usando máscara. Você até vê nas imagens, né, esse momento histórico da humanidade. Todos estavam fragilizados, inclusive os policiais, porque nessa época, no Paraná, só para você entender o pano de fundo, Beto, nós vivíamos aqui uma segunda fase já da pandemia, né? Não a tão severa de 2020, estávamos em 2021, mas nós ainda estávamos com os ânimos abalados, né? De uma expectativa de retornar àquela mortandade, né? Então, os policiais tiveram suas férias suspensas da pandemia. Então, nós viemos de trabalho de muito tempo sem férias. Entendi. Porque foi tudo cancelado as nossas férias, suspensas, né? Então, quem tinha férias programadas, até para ficar doente, muitas vezes você não está muito bem, pega férias para melhorar, né? Então, nós viemos de quase 2 anos sem férias, 1 ano e meio sem férias. Então, você pensar que você já ia tirar uns dias de folga era uma coisa importante para toda a equipe. Então, só para você entender entendi o que era. Vocês estavam também já no estresse da pandemia, toda essa área ficou em trabalho, não parou de trabalhar. Exatamente. Então você estava com tudo isso. Agora, você me disse que o corpo foi encontrado dia 19. Como que esse caso começa? Ele começa por um corpo encontrado, como que foi? Qual que é a história? Tudo começa, eu vou falar começando comigo. Eu estava indo almoçar num domingo com meu marido e meu filho pequeno. Eu tenho um filho de 30 e um filho que hoje tem 11. De 30 anos? Eu tenho um filho de 30 anos, Nossa, engenheiro eletricista. Mas você é muito nova para ter um filho de 30 anos. Ai, que fofinho. Você vê o que a tela faz, né? A tela tem essa vantagem. É certo. E na época tinha um pouco menos, né? E hoje o meu outro mais novo tem 11, então na época tinha 7 anos, 8 anos, tá? Então eu estava indo almoçar com eles no restaurante, eu estava com um vestido bem longo, decotado, né? Assim, não estava apropriada para fazer uma operação policial. Minha vestimenta era de um civil. E era por volta de 13h, eu vi nos grupos, era a minha área de atuação. Centro de Curitiba era a minha área da homicídios, né? Da primeira delegacia de homicídios aqui da capital do Paraná. Que é a minha área, são 4 delegacias aqui de homicídio aqui em Curitiba. Centro-Norte era a minha área de atuação. Então, a primeira delegacia de homicídios onde eu era titular. E aí eu vi no grupo e vi que o delegado que estava de plantão naquele domingo não foi ao local da morte, o local do crime, o local do homicídio. Que foi em Curitiba. Que foi em Curitiba, na área central, centro de Curitiba, Rua Cruz Machado. Ocorre que é muito importante a análise do local de morte, porque é o último momento que a vítima pode falar comigo. Sim. Consegue compreender, né, Beto? Você, com tanta experiência que tem, ainda que indireta, né, trazendo os casos, sabe que o local de morte fala por si. Tudo. É a impressão digital, as características que ele tem, são documentos importantes que estão ali, além das perícias. Então, eu disse, o delegado não foi, a delegada, eu não lembro quem estava de plantão naquele domingo, e eu disse, eu vou lá. E aí o meu marido, que também é delegado, né, o delegado xerifão aqui de Curitiba, né, deputado estadual hoje, olhou para mim e disse, mas você vai assim? Com esse vestido arrastando, vai arrastar todo o sangue que tiver no chão, você vai levar no teu vestido. Vai acabar com o local de morte. Eu disse, eu vou. Estava de salto, eu disse, não quero nem saber. Eu não vou perder esse homicídio, eu disse. E fui para lá. E ele veio comigo e nosso filho ficou esperando no carro já com a imprensa amiga, né? Alguns amigos da imprensa, ele já ficaram lá com ele embaixo, né, do prédio. Era um prédio, assim, de alguns andares. Eu lembro que eu subi, amarrei o meu vestido, fiz vários nós, porque tinha uma saia muito grande, né? Ele era bem longo. Amarrei ele inteiro. Eu disse, eu vou de salto mesmo e ponto final.
Cheguei lá, o cheiro, quando você começa a subir no elevador, já assim, o cheiro, o Onírio, professor Onírio, ele morava num apartamento, num prédio. E o cheiro, quando você abre a porta num local de morte, que já tem 4 dias de putrefação, é extremamente perfumado, né? Porque é o Digamos. cheiro da carniça, né? Do corpo humano. Nós somos animais, né? Sim. Então, nós estamos sujeitos aí aos estágios da morte, né? Na tanatologia também chamados. E aí eu cheguei lá, o cheiro muito forte, o que é normal, né? Nesse estado da gaseificação, que é um dos estados da putrefação. E eu cheguei já no corredor, assim, cheio de policiais, estava a polícia militar, estávamos esperando a perícia chegar, né? E estava a polícia civil, que é a minha polícia, que já estava lá, né? Os plantonistas. Quando eu cheguei, Beto, além do cheiro, a cena dantesca, né? Porque é um corpo que passou a ter o dobro do tamanho e devido a esse estágio da gaseificação que o corpo incha, né? E ali já tem, além dos livores da morte, que a gente já verifica de cara, também nós temos a fase da expansão. Então, a pele racha, a pele faz bolha, começa a rachar toda a pele. Além disso, nós temos também aí a fauna da morte, então tem bichos, tem larvas, tem a multiplicação desses bichos, né? Tem ovas, compreende, né? Que Sim. O intestino, toda a fauna do intestino, ela já está aparecendo. Então, é uma cena dantesca e com um odor muito terrível para quem fica. E eu disse, pois eu vou. E lá já tinha alguns policiais então, lá dentro. Isso já te trazia um elemento. Esse corpo já está aqui há alguns dias. Na hora eu falei, 3 a 4 dias. Na hora eu cheguei e disse, e todo mundo concordou. Eu disse, doutora, eu acho que é isso aí. E eu ali, de saia de vestido, com roupas que, né, que eu não tô assim, né? Então eu tava com um decotezinho, nada indecente, porque eu não sou muito de roupas indecentes, mas eu estava, né, a paisana, estava indo para um restaurante bonito e tal. Acabou, né? O restaurante não fui mais. E ali foi muito importante, porque a cena que eu cheguei, assim, eu já fui em muitos locais, né, de homicídio, muitos, centenas, que está até mais de 1000. E aí, quando eu cheguei, eu dei de cara com um corpo gigante, devido a esse estado, né, que devia ser, o corpo do professor Onírio deveria ter a metade daquele tamanho antes da morte. E eu já de cara percebi enterrado, se eu não me engano, bem em cima do coração do lado esquerdo, uma lâmina sem cabo, ou seja, uma faca que, devido à facada, se perdeu o cabo. Imagina a violência, né? E estava cravado já mais embaixo, porque estava inchado, então tinha que prestar atenção se era uma lâmina mesmo, se não era. Do lado do corpo estava o cabo, então a gente imaginou, essa lâmina está dentro do corpo, e a gente não pode mexer, né? E só o fato de mexer já arrebenta a pele, Entendi. Que já está fina, já está cheia de bolha. Então tem que ter todo um cuidado, tem que ter luva, né? Você sabe que eu já cansei de rasgar luva nesses tipos de locais? Inclusive eu já fiquei com sangue na mão, um monte de riscos que a gente acaba Sim. correndo na profissão. Aí cheguei lá, também tinha outros sinais no corpo, mas devido ao estado de putrefação, você não pode dizer, por exemplo, com certeza, essa pessoa foi agredida dessa forma, porque incha muito e arrebenta, né? Só uma perícia, somente a necropsia que vai dizer quais são as lesões internas, se as lesões ocorreram enquanto estava vivo, se não ocorreram, Sim. né? Porque Sim. só fica roxo quando está vivo por causa da circulação do corpo. Tem um monte É uma ciência muito exata. É uma ciência exata, e é uma ciência importantíssima para chegar à conclusão toda. Para definir todas essas coisas, né? E aí, então, eu já de cara, eu e a equipe, né, ficamos lá algumas horas, 2 a 3 horas lá dentro daquele quarto. Imagina você o cheiro, né? Tem que ter muita vontade de trabalhar. Sim. Porque muitos não ficam lá dentro, ficam lá fora, esperam a perícia e acabou.
e nós estávamos esperando a perícia, preservando todo aquele local, desde não colocar a mão na maçaneta para pegar a papiloscopia, tudo isso. A porta já estava arrebentada e ali comecei eu a a porta conversar arrebentada com por conta de entrarem no apartamento para ver o que estava acontecendo, é isso? isso. Os vizinhos notaram falta do professor e também o odor chamou a atenção, né? E aí os familiares, como ele não estava mais respondendo às mensagens, embora o autor do crime respondeu o primeiro dia, ele respondeu mensagens no lugar, se passando pela vítima, ou seja, falsidade ideológica. Então ele foi respondendo, mas chegou um momento, né, perto do Natal, familiares, a mãe do Onírio, o Onírio cuidava muito da mãe, inclusive financeiramente, já estavam sentindo falta do professor Porque o Onírio. Onírio tinha uns 59 anos, não é isso? 59 anos na época, exato. Este namorado dele, convivente dele, na época tinha 29 anos, tá? Mas daí, então, o que aconteceu? A gente começou a verificar, eu lembro que eu até furei umas 2 luvas nesse local, enquanto esperava a equipe da perícia chegar, que aqui nós chamamos de polícia científica, que é uma polícia independente e muito competente aqui no estado do Paraná, eu comecei a tirar as coisas do armário. Aí o pessoal dizia assim, doutora, a gente vai esperar lá fora, porque mesmo lá fora a gente não consegue respirar, mas fica menos ruim. Então tá, e eu fiquei com outro policial da minha equipe ali, e começamos a tirar todas as coisas do armário. Deixa eu só te interromper numa pergunta antes. Quando você chegou e viu aquele corpo, ele estava na sala, é isso? Ele estava onde? No quarto? Deitado em cima da cama dele. Era um pequeno apartamento de 1 quarto. Tá. Tá? E ele estava com o corpo estava deitado, de barriga para cima, em cima da cama dele. Tinha uma lâmina no peito, que mal dava para ver devido ao inchaço do corpo, mas o cabo estava do lado. Tá. Nós procuramos ver se o corpo tinha outras feridas aparentes. E tinha mais algumas facadas aparentes. Entendi. Essas facadas no corpo nós chamamos de ferida pérfuro-incisa. Tá? Pérfuro-incisa. Então, tinha pelo menos 3 feridas pérfuro-incisas. Ou seja, no mínimo 3 facadas. 3 facadas antes. Isso. Mas a perícia confirmou isso depois, tá? Então, a gente já viu de cara, a perícia no laudo de necropsia confirmou que foram no mínimo 3 facadas. Mas o local estava bagunçado de briga? Mostrou que se teve briga corporal? Isso. Houve, não havia muita bagunça. Como era um local pequeno, com muitas coisas, tinha muitas coisas, prateleirinhas, caixinhas, uma baguncinha aqui, uma outra lá, mas uma parte dessa bagunça era do meio de vida dele. Entendi. Entendeu? Então não dá para dizer que houve uma guerra ali dentro, não. Tinha uma cama desarrumada com um corpo morto e pequenas bagunças pontuais, nada muito drástico. E isso também, você me fez agora lembrar, é bastante importante, porque isso demonstra que não houve aí, aparentemente, um latrocínio, ou seja, ou seguido de morte. Não tinha busca por objeto, não tinha assim, não é alguém que entrou para roubar, ficou buscando, abrindo gaveta para achar coisa, nada. Não, eu passei a fazer isso. Passei a abrir gaveta, abrir caixa, olhar, pegar. E a porta estava trancada, então significa que a pessoa saiu de dentro do apartamento, é isso? Estou correto? E fechou e levou a chave. E fechou e levou a chave. Ou seja, não foi ninguém que entrou, o professor foi surpreendido por um ladrão que teria quebrado uma porta ou feito alguma coisa. Então, mostrava que ali tinha... E dificilmente ele teria morrido deitado na sua cama, né? Também. Se fosse um latrô, ele morreria de pé, Exato. né? Tinham câmeras, sim. Tinham câmeras no apartamento para poder ver as últimas imagens do professor, não? Não tinha câmeras no apartamento. Não, no prédio, tinha câmeras no prédio. No prédio. Você conseguiu ver? No elevador do prédio. Vocês acharam essas imagens? Imaginei, tá. Positivo. Mas falando só do local, só para você entender. E ele tinha um pano na boca.
Isso é interessante. Ele estava com um pano na boca. Então, só por essa cena, você, Beto, que é experiente, o pessoal de casa, né, que já viu outros programas seus também, já pode imaginar. Imaginem a cena. Alguém segurando a boca dele, com um Isso, pano na bacana. boca, e 3 facadas. E as facadas todas na frente. Todas tórax. E Ou seja, aí, na foi olho no olho mesmo, né? terceira facada quebrou. Ou seja, não pôde dar mais facada, porque quebrou. A lâmina ficou dentro, joga fora e sai. Só de olhar essa cena, você já tem uma prévia, Claro. uma perspectiva de como foi a cena criminosa. Tinha muito sangue no local? Ou o Não, sangue tinha estava sangue mais nessa ali? área aqui, tinha na coberta, porque sempre fica, né? É porque Mas geralmente eu não era em todo o já local. vi muitos casos que exatamente pela faca quebrar, o próprio autor ele se corta, né? Então acaba pingando sangue pela casa também. Tinha vestígios. Normalmente, tinha alguma coisinha. Normalmente, o que acontece, só para a gente entender? Na hora quando a gente prende o autor do crime, depois da investigação, esse fato, inclusive, é um desses casos, nós verificamos quais são as lesões que aquela pessoa tem. Como ele foi preso no dia 22, ele foi 19, foi encontrado o corpo, 22 ele foi preso. 3 dias depois ele estava preso. 2 dias depois nós já estávamos com o mandado de prisão atrás dele, mas ele fugiu de Curitiba. Então a gente prendeu ele em Ponta Grossa, que é uma outra cidade. Não é da região metropolitana, é do interior, tá? Não é longe. Deve dar o quê? 2 horas de viagem. Mas mesmo assim, né, ele fugiu do local. Então, senão a gente teria prendido ele já em seguida, no segundo dia. E ele Mas tinha foi essa preso no marca? E terceiro ele dia. tinha essa marca na mão? Ele não tinha nenhuma marca, nenhuma lesão, nenhuma marca de defesa, né? Íntegro. Foi feito o exame, inclusive, nele, não tinha lesões. Só para imaginar. Então, não Imagina, teve tá. briga mesmo. Ele alegou que foi legítima defesa na delegacia. Ele confessou e confirmou dizendo que foi uma legítima defesa, mas ele não tinha sinais de legítima defesa. Mas vamos deixar esse prólogo para daqui a pouco, para a gente saber como é que vocês encontraram ele. Vamos voltar lá. Você estava lá no quarto, ele tem o corpo em cima da cama, com a boca tapada, tem uma faca enterrada, o corpo já muito grande, mostrando que já estava há muitos dias, e você começa a abrir o armário. O que você vai encontrando pela casa? E aí eu vou encontrando a história daquela vítima. E isso eu falo sorrindo, mas você vê que aquela vítima é uma pessoa como você, que tem uma história, que amou, que tem alguém que ama ela. Isso é muito humano, nós vermos isso, sabe? Muitas vezes a gente até esquece. Se é uma pessoa que cometeu um crime, é um homicídio, é uma vítima, é só um número. Não, é uma pessoa que tem uma história como você. E eu sempre faço isso, né? Trago numa busca e apreensão, a gente faz muito isso também. E fui desenterrando todas aquelas caixinhas com aquelas coleções de tudo, né? E aí eu descobri, então, que ele já tinha um namorado há quase 3 anos, tinham as cartas, algumas outras referências. O celular dele não foi encontrado em nenhum lugar de tudo aquilo que eu verifiquei. Isso chamava atenção, porque as testemunhas que eu estava ouvindo ali, os vizinhos, disseram que mandaram mensagem para ele, então ele tinha celular, né? Veja, tudo precário, eu não tinha informação nenhuma, mas não achei o celular, então tinha um computador, abri o computador, acessei o computador, nisso a gente já estava em contato com a família para ver se ele tinha dado alguma notícia ou respondido o celular, né? Qual era o número do celular. Já colocamos para rastrear o número do celular, para ver onde estaria o celular da vítima, com o número alcançado pelos familiares, pelos vizinhos, pelo síndico. Então, tudo isso é automático. Tudo isso nas 2 horas que eu fiquei ali, dentro do quarto. 2 horas e meia. O celular já estava desligado, não dava mais rastreamento, né? Nem Herbes, né? Estação radiobase. E assim a gente foi tirando tudo e descobrimos esse relacionamento com essa pessoa. E você ainda não sabia que o autor da morte do professor se passou por ele de alguma maneira respondendo ao WhatsApp. Isso você ainda não tinha essa informação.
Ah, tinha Na verdade, eu já tinha a informação que alguns amigos já tinham dito, não, ele respondeu até dia 16. Tá. Isso era dia 19. Aí eu falei, ele respondeu até dia 16 ou 17. Eu falei, bom, 16 ou 17, então eu me enganei, porque eu acho que esse estado de corpo aqui, dobro de tamanho, já tem mais de 3 dias. Mas pode ser que eu esteja enganada. E não era outro que estava respondendo por ele. Era o outro que manteve ele vivo até onde ele pôde, até para não chamar atenção. Isso mesmo. Aí eu lembro que eu pensava assim, o calor acelera este processo, mas aqui tá quente, mas não tá um inferno de quente para acelerar tão rápido esse processo da morte, né? Dos livores. Do corpo, A primeira fase, né? Os livores, Sim. depois tem a gasificação, fase da putrefação. E eu lembro que eu me questionava isso, nossa, eu não aprendi nada nesses anos, né? Quando me Não, você falaram que estava ele correta, respondeu, na verdade. Você estava eu certa. estava correta. Esse é o caso que ele teria deixado escrito "Eu te amo" na parede, alguma coisa Isso. assim? Aí nós vimos, não uma parede muito exposta, uma parede assim um pouco mais com coisas na frente. E quando eu fui tirando essas coisas, a gente viu I love you escrito na parede. E essa escrita, a gente até fez a perícia, porque eu não me lembro agora o que deu nessa perícia. A gente achava que tinha sido feito até com sangue, mas depois não ficou confirmado. E tinha isso. A gente não tinha certeza se esse I love you foi feito depois da morte ou antes da morte. Mas depois nós descobrimos que foi feito depois da morte. Então, ali, perante essa cena, eu já deduzi. Agora, eu não tinha a imagem ainda, né, a filmagem do último momento que ele chegou, porque eu não sabia quanto tempo ele estava ali, certo? Tinha que ser analisado aquele momento para os dias para trás. Claro. Quando eles foram. Então, tinha que, primeiro, chamar o técnico do prédio, salvar essas imagens, muitas vezes dá algum problema nessa etapa. Então, já estava com o técnico ali, os investigadores já estavam, enquanto eu estava lá dentro, nas 2, 3 horas que eu fiquei dentro do quarto. Os outros investigadores já estavam indo atrás dessas imagens. Essas imagens precisavam ser analisadas dia a dia, todos os dias, né? Para ver se alguém voltou no apartamento depois da morte. Claro, muitas porque vezes a tem o pessoa depois retorna também, no dia seguinte para terminar de furtar, né? Que data foi? Eu achava que era 3, 4 dias e era 4 dias, mas como ele tinha respondido, né, até 2 dias depois da morte dele, então eu poderia estar errada. Então é uma análise minuciosa das 24 horas por dia. Sim. Então a gente viu as imagens de noite só, que a gente descobriu isso, só à noite. E então, como é que foi? O que você vai descobrindo das imagens? Ele estava como? Já tem o No autor local junto? ainda de morte foi feita uma perícia, porque chegou a equipe da perícia, começaram a fazer as perícias, e foi encontrado papiloscopia recente dele na porta, na maçaneta, do lado de dentro, porque do lado de fora pessoas já tinham tocado o lado de fora da maçaneta e arrombado a porta, os vizinhos, quando foram lá, tá? Sim. Quando você soube que ele tinha um namorado, você já tentou falar com o namorado? Na hora eu falei, isso é um crime passional. Eu não gosto muito desse termo, mas tradicionalmente as pessoas associam esse termo, né, passional. Paixão, na verdade, é amor, né? Não devia ser sinônimo de morte. Mas, de qualquer forma, para mim foi bem planejado, porque 3 facadas, um pano na boca, né? E aí a gente foi entendendo, pera lá, ainda nesse momento, eu já disse onde é que tá, né, os pertences dele. O celular eu não encontrei. O notebook estava ali, um notebook mais antigo, mas estava ali. E me falaram que ele tinha um Onix vermelho. O pessoal do prédio disse que esse Onix vermelho, carro do Onírio, não tinha garagem no prédio. Então ele deixava estacionado numa garagem de uma empresa de transporte que cedia uma vaga dentro do pátio, né, dessa empresa, a 1 quadra dali. E eu falei, onde é que está esse carro? Porque a chave não está aqui. Eu falei, se ele tem um carro, se ele chegou de carro, que sempre chegava, né, deixava lá e vinha com a chave, onde é que está esse carro? Então nós saímos dali,
e fomos direto. Imagina que meu domingo eu não almocei, né? Meu marido foi almoçar com o meu filho e eu fui direto para essa empresa, mas era domingo, a empresa estava fechada. Até achar o proprietário, o gerente que abriu, e nós vimos que o carro não estava lá. Na hora, aí eu tive a certeza. Eu disse, o cara brigou, o namorado brigou com ele e levou Mas o você carro. tentou chegar, você tentou falar assim, não, liga para o namorado dele. Porque ter, Claro, nós ter ligamos para o é namorado impressão digital. desligado. Tudo Tá, desligado. Namorado desligado. O celular do Onírio desligado. Nenhum nem outro dava herb, dava rastreamento, nada. entendi. E E o tinha câmera interessante, também, e nesse pátio tinha câmera para ver se ele não pegando o tinha carro ou câmera. não? Tá. Não tinha. Sem câmera. Nós conseguimos depois uma do asfalto, né, do trajeto, conseguimos câmeras dele passando, mas isso depois, porque nós não sabíamos nesse momento, nesse domingo, Sim. que dia tinha sido e não sabíamos o trajeto que ele tinha ido. Só ficamos sabendo depois. Aí são provas que tem que ir atrás para criar Claro. robustez a toda a investigação. Não pode, porque ele confessou, eu vou deixar de fazer as perícias ou deixar de pegar as câmeras. Isso é o maior erro que no passado você fazia, né? Você considerava a confissão a prova plena e depois ele voltava atrás e não tinha demais Sim. provas. Tanto é que ele ficou em silêncio na fase judicial, mas ele confessou na delegacia. Então tem esse peso também, né? Claro. E eu sei que ali a gente desenvolveu, né, rapidamente tudo. Eu já podia até pedir a prisão nesse momento, mas a gente decidiu ouvir as testemunhas. No dia seguinte, na segunda-feira, ali começamos realmente um trabalho intenso de ouvir muitas testemunhas nesse dia, porque eu já queria pedir a prisão na segunda-feira, para prender esse cara na terça, porque era Natal, a Claro. PP do sindicato, né, dos professores pressionando, divulgando notícia, pressionando o governador para resolver esse caso. Ele era homossexual, então militante da causa LGBT. Pensa na pressão que eu tive, né? A imprensa em Claro, cima, véspera de Natal, eu com uma viagem para ficar com a minha família no interior, né? Ver meu filho mais velho que não morava comigo, nem mora. E aí a gente intensamente trabalhamos na segunda-feira, ouvimos assim muitas testemunhas, em especial os amigos que conheciam os dois. E Então aí o que os amigos trouxeram de elementos isso, da relação deles? eles trouxeram o seguinte, que era uma relação de quase 3 anos, que era uma relação onde a parte econômica do Onírio financiando o Luiz Felipe Messias Costa era muito intensa, ou seja, era um rapaz novo, já com 2 filhas, né, de relacionamentos anteriores, e ele bancava, né, o rapaz. Então, eles saíam juntos e eu descobri ali, conversando com essas pessoas, que o professor Onírio contou para os amigos que tinham a idade dele que ele estava sendo explorado economicamente e que ele estava, o namorado, o Luiz Felipe, o investigado, que não estava preso nesse momento, estava levando coisas do lar, objetos que guarnecem o lar dele, né, aquele pequeno apartamento, e vendendo, porque ele não estava conseguindo dar muito dinheiro, e era época de Natal, ele precisava. Depois nós ficamos sabendo que realmente houve uma briga entre os dois por questões econômicas e ali que o Luiz Felipe mata ele. E quem é o Luiz Felipe? Bom, o Luiz Felipe ele pai de duas meninas. Ele já tinha uma passagem policial alguns anos antes, 2015, uns 5, 6 anos antes disso. E nessa passagem policial, ele tinha se envolvido com um rapaz que já tinha sido investigado por um homicídio, já tinha uma condenação por homicídio. Mas era um jovem bonito, boa aparência, um jovem que gostava de 29 anos, que Mas estava com ele trabalhava, já com há 29 anos já é um homem. Ele trabalhava, ele estudava. Não, parece que não trabalhava, fazia alguns cursos, alguns bicos, e ele não morava ali diuturnamente. Ele ficava ali um dia, 2 dias, daí ele ia para outro lugar. Ele morava um pouco em Ponta Grossa, porque a família do autor era de Ponta Grossa, então ele ficava um pouco em Ponta Grossa.
A família da vítima, do Onírio, professor, também era de Ponta Grossa, então eu acredito que eles iam muito para lá. Eles eram um relacionamento onde era muito mais em quatro paredes do que socialmente, né? Em Era um locais. gigolô. O Luiz, como é que é? Desculpa. O Luiz Luiz Felipe. Felipe, ele era um gigolô, na verdade. Não era um namoro no sentido máximo da palavra de uma relação afetiva. Era uma relação sexual paga, Eu praticamente. digo o seguinte: era uma relação com uma contrapartida financeira pela. Financeira. Isso. Esses termos de golô, né? Eu evito usar porque eu não gosto de Não, tudo julgar bem. ninguém. Tá certo, Mas tá bom. Mas é que no termo eu. popular, muitos amigos falavam isso. Muitos amigos dele usavam essa expressão que você usou. Entendi. Então, ali eu imaginei que realmente poderia ter a parte financeira dele atingida. E isso ficou Você, claro que ele saiu com o carro. Então, ele furtou o carro depois do homicídio. Ele levou o celular da vítima, também um furto. E ele levou os cartões de crédito, porque eu não achei no apartamento os cartões, carteira, mas né? ele A chegou a ficar carteira usando? ele usou. Ele vendeu o carro. Depois eu descobri isso, né? Bem depois, assim, uns 2 dias depois, eu descobri que ele vendeu o carro por R$ 600, um Onix Nossa. vermelho. E ele pediu 500 pro rapaz que vendeu, para quem ele vendeu, o receptador, né? Ele vendeu por R$ 500 lá em Ponta Grossa, mas o cara ficou com dó, disse, não, 500 é muito pouco, eu vou te pagar R$ 600. Nossa Senhora. Tá. E depois esse rapaz que queimou, que comprou esse veículo sem saber que era de uma pessoa vítima de homicídio, ele queimou esse veículo Pôs para fogo? ele ser localizado. Trocou telefone, trocou tudo, nós não conseguimos prendê-lo. E era lá em Ponta Grossa. Então, eu não poderia investigar um crime que aconteceu lá em Ponta Grossa. Sim. Agora E uma aí, pergunta a só. polícia foi atrás lá, mas não conseguiu identificar, mas depois, posteriormente, conseguiu. O Luiz Felipe e o Onírio, você sabe assim como eles se conheceram? Como é que foi? Porque eles são dos dois de Ponta Não, Grossa, se foi por é, ali. O eu Onírio, não, ele. Você não? eu não sei como eles se conheceram. Tá. Os amigos contam que foi em Ponta Grossa, mas eu É, não tenho essa certeza, tá. porque não me era importante, então eu não questionei, eu procuro focar só realmente Na naquilo que investigação. mais Então, importa, né? claro, indo então Mas para o a que investigação, você tinha a informação das testemunhas naquele dia seguinte. Você já começou a desenhar que realmente o autor deveria ser o namorado do Onírio. namorar, As isso. Por imagens, quê? vocês já tinham encontrado as imagens? Sim, aí nós encontramos as imagens, né, já na segunda-feira, e já pedimos quem é essa pessoa que entra com a vítima. Ah, o Onírio Esse é chegou com o Luiz Felipe. isso. Ele chegou no apartamento, subiu, os dois estavam de boné, subiram, né? A aparência deles é como se fosse de pai e filho. Só para a gente imaginar, o professor Onírio, com 59 anos, aparentava ter 59 anos. E Sim. o outro, de 29, aparentava ter 29. Porque às Podia vezes ser. não aparenta, né? Às Sim. vezes pode ter, né? Não, A cada um estatura aparentava a física, idade para que eu, tinha. pra eu imaginar assim, se o Onírio teria chance. Professor Onírio, O... mais baixo, um pouquinho mais gordinho e menor fisicamente, e mais dava para ver que era mais frágil pelos movimentos, né? o Luiz Felipe é Magrinho, maior, ele é forte, ele é... como que ele é? era em comparação com o outro, era mais alto, mais forte, mais magro, mais entruncado aqui, né? Na parte torácica, que é a parte que normalmente ajuda a definir as questões de força, era Sim. bem mais forte. Então, ali, quando eles chegaram juntos, né, naquela noite de 4 dias antes, era 4 dias mesmo, a morte foi dia 15. Aparece eles subindo, eles ficaram algumas horas e na madrugada aparece somente o Luiz Felipe descendo sozinho, tentando se fechar, né? Boné, e
saindo com alguns pertences na mão. Ia E perguntar, esses ele levou alguma pertences, mochila com coisas, alguma coisa assim, não? ele tinha algumas coisas na mão, mas não dá para dizer assim muito o que. Dava para ver que poderia ser, né? Estou especulando a chave do carro, a carteira, Tá. o celular, não muita coisa, não era mochila, mas algumas coisas ele levou. Então teve o crime de furto posterior ao homicídio, Entendi. né? O professor, alguém depois lembra de ter ouvido gritos, pedido de socorro, alguma coisa? Nada. Não. O professor estava vestido ou ele estava nu? Ele estava sem camisa, estava com uma cirola, uma bermudinha. Tá. Para Mas aqui imaginar. é interessante, veja, são características de quem não está preparado para a ação. Sim. O professor, a vítima, não estava preparado para aquilo, devido à vestimenta e tudo mais. Aí, nesse caso, o grande dilema, depois que a gente já tinha desvendado a autoria, já tinha uma ideia da motivação, que poderia ser econômica, uma ideia, nós não tínhamos plena certeza, era uma das teses. A questão era, alguém ajudou? Né? Foi Nas planejado? câmeras não aparece, mas depois uma pessoa comprou o carro. Será que alguém deu fuga, não deu fuga? Para onde ele foi depois? Né? E a última e muito importante, quais são as qualificadoras desse crime? Ou seja, qual é a motivação? Normalmente a motivação do crime, se houve planejamento ou se não houve, vai me trazer quais qualificadoras eu vou Sim. indiciá-lo. E teve premeditação, doutora? Então, aí que tá. Eu acho que não teve premeditação. Por quê? Os dois chegaram juntos no elevador, na imagem que eu tenho, a filmagem que nós temos, tanto da entrada quanto da saída, nós chamamos de prova objetiva, ou seja, não depende da ideia de ninguém, que aí são as provas subjetivas. As provas objetivas, elas são muito diretas. Perícia para saber se é verdadeira, não tem fraude, né? Não tem montagem, não tem Photoshop Sim. ou qualquer outra coisa. Pronto, é verdadeira, acabou. É prova objetiva e é prova e é irrepetível. Nesse momento, eu vejo que os dois sobem de elevador mostrando o rosto, sem medo, naturalmente. Já na Entendi. saída, ele está se escondendo. Então, como é que ele poderia ter uma premeditação nessa circunstância? E outra, se ele tivesse uma premeditação, será que ele teria ido para a casa do cara? Poderia ter matado ele lá no pátio mesmo, de algum outro lugar. Outro Ele teria local, sido né? mais. Teria se preparado, espero, né? Porque também tem umas pessoas menos inteligentes nessa hora. De Aí fato, você tinha a informação, então, de que ele tinha um namorado, você tinha as imagens do namorado entrando com ele saindo, você já viu dentro da casa tampando a boca, o I love you. Como que você começa a caçada para achar o Luiz Felipe? Como é que você encontra ele? caçada é ótima. Um termo interessante. Ali, nós já estávamos buscando informações do Luiz Felipe no mesmo domingo, porque nós, falando com a família e os amigos já tinham dito que ele tinha um namorado que se chamava Luiz Felipe. A gente só não tinha ainda a identificação completa dele. Mas no final do dia nós já tínhamos, porque daí a gente já estava com as imagens e tal, e aí a gente já começou a monitorar. Onde esse cara mora? Ele para um pouco na casa do Onírio, para um pouco na casa de amigos, para um pouco em Ponta Grossa, faz bico não sei aonde. Então a gente começou a buscar informações de quem ele era e aonde ele estaria quando saísse a prisão. Porque é muito importante a prisão. Quando a gente prende, quando um delegado, um investigador, prende uma pessoa que ele investigou, que ele tem certeza, que ele se dedicou, é a cereja do bolo na investigação, é a prisão. Então, é uma coisa importante. E logo em seguida já tinha uma equipe só buscando onde esse cara tá. Só que ele sumiu dali, não estava em Curitiba. A equipe passou o segundo dia, segunda-feira, nós em trabalho de delegacia ouvindo pessoas e a equipe buscando já informações onde ele está, se tem mais algum namorado, eventualmente. Ele saía, tínhamos informações, isso informal, porque ninguém quis dar no papel, porque ninguém tinha certeza,
de que ele saía com outras pessoas, entendeu? Tanto homem quanto mulheres. Então, você começa a ir atrás dessas pessoas. A gente evita trazer para a delegacia para não expor essas pessoas no noticiário, porque se elas não têm envolvimento com o crime, você não precisa expor. Claro, Você lógico. sabe como uma exposição midiática pode acabar com a vida de uma pessoa. Sim. Então, a gente era um trabalho mais informal, embora seja o trabalho certo a se fazer, preservando quem não tem nada a ver, né, com o crime. Então, foi falado com várias pessoas. Então, quando ele chegar aí, você me avisa, já na tentativa de tentar intimá-lo para ele ser ouvido, pelo menos. Mas não foi encontrado. Curitiba, região metropolitana, Araucária, todas as pistas o pessoal foi e não achou ele. Mas como a família dele era de Ponta Grossa. De Ponta Grossa, nós achamos o endereço dele, né? A polícia tem acesso aos endereços, Sanepar, Copel, telefonia, enfim. Nisso eu já tinha pedido a prisão dele, na terça-feira saiu a prisão, e nós já sabíamos que ele provavelmente estaria em Ponta Grossa. O que ele fez? Aí começamos uma nova etapa. Ouvir na delegacia ou em vídeo, né, em audiovisual, os familiares dele, em especial uma irmã dele. E aí, quando nós ouvimos essa pessoa, na segunda-feira e terça-feira, ela falou, ele esteve aqui no dia seguinte, ele estava com o carro do Onírio e depois ele vendeu esse carro. E aí a gente começou a ir atrás na outra linha. Os policiais foram até Ponta Grossa investigar o que tinha acontecido, onde é que estava esse carro, que daí foi achado queimado, e assim foi indo, sabe? E até que a gente encontrou ele e prendemos ele dia 22, 3 dias depois. E quando ele chega na delegacia, ele fala o quê? O que ele conta? Porque na delegacia ele não falou depois, ele... né? Beto, você sabe que ser policial hoje no Brasil é muito complicado, porque você sabe para que serve a audiência de custódia? Para saber se ele foi maltratado na prisão, na prisão dele, não é isso? Uhum, tipo isso mesmo. A audiência de custódia é uma audiência remunerada, onde o judiciário paga para aquele juiz, tá? Por audiência de custódia, para que ele verifique se a prisão foi legal ou ilegal. E não foi diferente. Como é que foi essa prisão? Ele estava em Ponta Grossa, nós já tínhamos avisado os familiares dele, olha, saiu a prisão, a mídia já tinha o nome dele, já estava o nome dele em todos os jornais, já estava como procurado da Polícia Civil, então ele já estava se escondendo, e aí o pessoal de Ponta Grossa, os policiais lá, disse, olha, se apresente, é melhor você se apresentar, né? E não reaja, nós já recomendávamos para os familiares, nunca reajam a uma prisão, os policiais têm treinamento, né? Ainda mais da DHPP, são policiais que nós tínhamos, né? Agora eu saí da DHPP, mas nós tínhamos treinamento direto, com fuzil, com outras armas, que faz parte, né? Porque era uma unidade policial operacional. E aí a gente recomendava, olha, não pode reagir e tudo mais, que é uma recomendação padrão que a gente faz quando nesses casos assim. E aí, quando ele foi preso, ele mesmo veio, nós marcamos com os familiares para ele se apresentar na delegacia de Ponta Grossa. Ele veio à delegacia, lá ele foi preso sem nenhuma violência, nada. Foi bonita até a prisão dele, sabe? Porque não teve... ele não foi recalcitrante, como nós chamamos. Tá. Ele veio, entrou no veículo da polícia, da DHPP, com os policiais investigadores, vieram, tudo certo, conversaram, inclusive, com ele no caminho, e chegando aqui, ele disse, eu apanhei do policial. E interessante é que o policial que vinha a ser, eu acho até que era o motorista que estava dirigindo, é um policial, o 01, assim, o melhor de todos os tempos que eu já trabalhei. E aí falou mal, e sempre, meu Deus, é exatamente o oposto. Essa é a única pessoa que jamais bateria nele, que jamais seria estúpida com ele, que tem uma qualidade de investigação e de tratamento de pessoas muito grande.
Na hora que ele falou, eu falei, tem alguma coisa errada. Antes de você falar comigo, vai fazer a perícia, quero saber se você então tá lesionado, já que ele disse que ele te bateu, que você tá roxo. Foi lá, não tinha nada. Nada. Então, só para você Sim. entender o que a gente passa. E na Não é audiência de custódia ele manteve Não, essa ele história? falou, mas daí tinha ali, o Parou. policial já viu ali que. Eu acho até que ele nem falou, porque aí ele viu que não ia se sustentar a mentira, né? Entendi. Então, assim, tudo é muito delicado quando você prende hoje em dia, né? Sim. O policial é como se ele já tivesse uma faca nas costas, né? Quem pode mentir é só o investigado, o policial não pode mentir. Eu acho muito doido isso no Brasil, o investigado pode mentir. Pode. Mas Tem direito a isso mentir, né? Nemo não, tenentur sedicere, é o nome, o princípio. e ele conta o quê? Ele revela, ele fala, o que ele traz de Aí informação? você faz de vítima o tempo todo, ele começa falando a verdade, no sentido, relacionamento de quase 3 anos, ele me ajudava economicamente, né? Começa a contar detalhes, que ele saiu com outras pessoas, que ele tinha 2 filhas, enfim, né? Começa a contar a vida, mas quando é para falar do crime, então eu já tinha gasto 1h30 do meu tempo falando da vida dele. E essa é uma das nossas técnicas, né, Beto? A gente não costuma falar muito, agora eu já saí, posso falar um pouquinho. Conversar antes é uma técnica para você aprender quando ele vai estar nervoso ou não. E aí, quando chegou na cena criminosa, ele começou contando a verdade, que chegaram, que vieram, e a gente já tinha a imagem, já sabia, e que daí começaram a discutir por causa de valores. E aí, nessa discussão, ele disse que o Onírio atacou ele, imagina, nunca foi violento, não tem passagem nenhuma, nada. Atacou ele e ele só se defendeu. Daí ele começou a gaguejar. Aí eu já vi, mentira, a cena fala outra coisa. Sim. E ele gaguejando. Aí comecei a pressionar. Falei assim, tá, mas como é que ele, de sunga, de cirola, te atacou por cima, pro lado? Ele começou a se contradizer. Não, foi do lado de cá, foi do lado de lá. Isso é uma coisa que não é fácil de ser esquecida para uma pessoa que vive, né? Claro. E ele quis dizer que o Onírio que trouxe a faca, inclusive, para a cena? Ele disse que agiu em legítima defesa. Mas essa ele faca falou chega que como no lugar? A faca estava ali do lado, que o Onírio deixou do lado, né? Mas uma pessoa fica com uma faca do lado da cama? Era normal isso? Por quê? Eu não sei se tinha... Não é muito normal, né? Não. Eu nunca vi isso. Mas também isso é irrelevante. O que importa é a posição do corpo. O corpo, ele estava deitado. Se ele tivesse atacado e tivesse sido uma legítima defesa, imagine, dois adultos se atacando. Ele iria cair exatamente assim? Não, ele iria atacar, ele iria cair aqui, iriam cair da cama. A cama não era grande, ele não cairia assim na cama, entendeu? Sim. Veja, um ataque, iriam brigar em cima da cama. Aí eles falaram que eles brigaram, não estava em cima da cama. Começou a contradição, que estava no chão. Imagine no chão, aí ele cai em cima da cama. Como é que ele vai cair totalmente em cima da cama? E não teve grito, não teve nada? Veja, o corpo estava assim, ó, cama, aqui o corpo, não estava de lado. E ele não teve grito, ele disse que o professor gritou, porque ninguém ouviu nada, nem o vizinho ouviu nada. De grito, nada. O vizinho disse que escutou algum barulho, mas não tinha certeza. Não achou que era uma coisa assim. Não era relevante. Por que ele estava com a boca tampada? Ele conta? Talvez, né, não tivesse feito barulho. Talvez no começo já ele colocou, né? Já vai ali. Porque, veja, tem que imaginar a situação com você nela. Se coloca um pano na sua boca, o que a primeira coisa que você vai fazer? Você vai tirar. Lógico. Você só não vai tirar se suas mãos estiverem defendendo a sua vida. E ele não tinha nenhum sinal de que o Onírio tentou se defender, tentou arranhar, tentou puxar. O Luiz Felipe não tinha nada, nenhuma marca embaixo da unha do Onírio. Tinha alguma coisa de pele, alguma coisa assim? Não, porque o estado de putrefação já tinha ido. Tá. Então, muitas provas, com o tempo, se esvai por causa disso, né? Então, a gente não sabe se ele não apanhou. Tinha uma lesão no olho. A gente não tem como saber, porque depois a pele apodrece.
Então Sim, claro. já tinha passado da fase dos livores mortis, Sim. que é aquela inchaço verde, a primeira fase, né? O corpo fica verde, fica azul, né? Ainda aparece. Já nessa fase já estava inchado, a pele rasgando. Então, assim, E ele é difícil, explica, o né? Luiz Felipe explica o I Love You Ele falou que fez depois do crime. com o Só que quê? ele não entrou muito em detalhes, e muitos detalhes foram conflitantes. Mas o que importa é que ele confessou. Por ele ter confessado na delegacia, primeiro, é uma vitória, porque você não é louca, né? Sim. Porque os advogados dizem, essa delegada é louca, fica inventando, sonha com isso e daí coloca no papel, umas coisas assim que eu já ouvi. Eu Nossa, falei, já. olha, dou risada junto, né? Pior que tem gente que acredita, né? Mas, enfim, e daí, então, para nós é uma vitória quando a pessoa confessa, sem qualquer tortura, sem nenhuma ilegalidade, né? Só que ele trouxe uma versão que não colou, né? Ali, porque na hora mesmo, tudo gravado, tá? A gente vai contestando, vai questionando. A pessoa começa a ficar nervosa, engasgar, não planejou. Por isso eu acho que não foi planejado. Porém, teve sim a qualificadora da impossibilidade de defesa Defesa. da vítima. Por quê? Porque 3 facadas não deu mais porque a faca quebrou, né? Um pano na boca, ele devia ter pelo menos tirado o pano, mudado o cadáver, mas não fez nada disso. Então, estava ali, né? Era obra de arte dele. Isso. Ele já foi E aí ele julgado? falou que respondeu os familiares, a mãe, E a ele irmã. continua respondendo. Por que ele leva o celular? Para ficar mantendo o Onírio vivo, para ele tentar se safar? Ele ia fugir? O que ele ia fazer? Ele falou que não pensou muito, que saiu pro carro, foi para Ponta Grossa, vendeu lá em Ponta Grossa, não quis falar para quem ele vendeu. O celular dele, pessoal, do autor do crime, do Luiz Felipe, quando ele não apresentou o celular dele, né? Ali poderia ter mais provas Mais elementos, ainda. Mais ele não apresentou, só se apresentou ele mesmo para ser preso, porque daí ele fugiu. E aí eu fui autuado também no furto, né? E na falsidade ideológica, que essa responder no lugar do Onírio, ficou absorvido pelo homicídio, que é o crime maior, princípio da absorção no direito. E ele já foi julgado? Ele já foi julgado ano passado, em 2023. Abril de 2023. Teve uma pena de 20 anos e 7 meses. Ele estava preso na época e encontra ser preso agora. Tá certo. Bom, não vai cumprir 20 anos, que a gente sabe que no Brasil não tem essa, mas vai ficar pelo menos uns 10 anos, espero, na cadeia. Muito novo, vai sair muito novo. Ele não vai ficar 10 anos, porque no Brasil existem muitas medidas descriminalizantes e despenalizantes e descarcerizantes, né? Tantos antes. Se ele estiver lendo uns livros por aí, já vai diminuindo pena, tem muita coisa. São 4 livros para um dia de pena, né? Aí são 3 dias trabalhados, diminui um dia de pena. E 3 dias estudados, diminui pena. E pode ser feito essas 3 condições, trabalho, estudo e leitura de livro, ao mesmo tempo. Então, na prática, se você trabalhar, estudar e ler livro, 3 dias na semana, você vai remir 3 de pena. Mas isso devia ser obrigatório, não ser um prêmio para quem está ali dentro. Olha, então ele vai sair. Mas eu sou completo. Eu também sou. Eu acho, as pessoas sabem, eu falo disso, que eu sei que não pode ter prisão perpétua no Brasil por conta da cláusula pétrea da Constituição, mas poderia se ter pelo menos que ele cumpra a pena para a qual ele foi julgado. Também não pode ter trabalho escravo. Também não pode trabalhar. Então não pode ser obrigado a trabalhar. Obrigado a trabalhar. Então o cara fica lá tomando sol. E aí ele vai sair muito novo, 29 anos, ele sai aí com uns 35, né? Eu acho que está beirando já a época dele sair. Sem falar que nós temos a progressão de regime, se ele tiver bom comportamento, né? E essa progressão também ele pode ir para o regime semiaberto, ou seja, pode trabalhar fora. Tem filho pequeno, tem todas essas coisas, né? São 2 filhas que ele tem, acho que são pequenas, não sei, mas de qualquer forma tem tudo isso, né? Ele não tinha um mau antecedente também, tinha só uma passagem policial. E o Onírio vai ficar, e o Onírio vai continuar morto, ele não tem outra opção, ele não tem saidinha, ele não tem absolutamente nada.
É uma coisa, mas pelo E menos a que mãe ele... do Onírio dependia dele também, está muito fragilizada depois que o filho morreu. O filho ajudava financeiramente a mãe, o filho era presente na vida da mãe, a mãe decaiu muito, né? Enfim. É uma coisa, quem é a real vítima da sociedade nessas horas, né? Doutora, tem mais algum ponto desse caso, dessa corrida contra o Eu acho tempo que não. pro Foi um Natal? caso assim. Enfim, né? A gente terminou o inquérito ali dia 23, 24, em cima do Natal, mandamos, concluímos. Em janeiro só o MP denunciou e deu tudo certo. E Mas uma você investigação. conseguiu se viajar? Sim, viajei, porque não era só esse homicídio, eu Tinha tive as outros outras. homicídios, né? E aí dei conta e deu tudo certo. Ah, então pelo menos teve o descanso merecido. Doutora, é um prazer ter a senhora sempre no canal. Espero falarmos em Prazer é breve meu, sobre Beto. outros casos Com da sua certeza. história que são sempre muito interessantes. Um abraço, um beijo. Da outra vez foi Um pessoalmente, espero abraço que para da você, próxima vez também Beto. seja. Um abraço para sua equipe. Um abraço Muito a todos de obrigado. casa que estão nos assistindo. Fiquem com Deus sempre. Muito obrigado, doutora. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.